Esta é a máquina que os artilheiros russos aprenderam a odiar, mas raramente conseguem destruir. Um predador sobre rodas dado à Ucrânia pela Polônia. É perigosa, veloz e difícil de abater, mas enfrenta dificuldades. Hoje vamos explicar exatamente o que é, quantas delas já estão nas mãos dos ucranianos e para onde essa parceria entre Varsóvia e Kiev está caminhando. O veículo em questão é o KTO Rosomak, e o nome realmente combina. Rosomak significa carcaju em polonês. Assim como o animal, esse veículo é menor que outros predadores do campo de batalha, mas é resistente, rápido e quase imparável. O Rosomak é um veículo blindado de transporte de pessoal 8x8, derivado do Patria AMV finlandês, embora seu desenvolvimento remonte a um período anterior ao que muitos imaginam. A Polônia formulou seus requisitos originais para um novo veículo de transporte sobre rodas em meados da década de 1990, finalizando-os em 1999. E em 2004, os primeiros veículos de pré-série estavam saindo da linha de produção, apresentando um casco mais estreito e hélices ampliadas em comparação com os protótipos finlandeses originais. Os dois primeiros veículos de produção para o exército polonês chegaram a Gdynia em maio, foram equipados com torres e receberam o nome oficial em uma cerimônia em junho. Desde então, a Polônia já encomendou bem mais de 1.000 desses veículos em 16 configurações diferentes. Desde transportadores de tropas padrão até postos de comando e o sistema de morteiro autopropulsado HAK, que citaremos novamente em breve. Ele foi usado pela primeira vez em combate por tropas polonesas no Afeganistão. Um deles recebeu um impacto direto de RPG na blindagem frontal sem ser penetrado. E isso não foi um caso isolado. Os Rosomaks poloneses resistiram a diversos ataques no Afeganistão nos anos seguintes. Apesar de não ser invulnerável, o histórico inicial de combate do veículo convenceu os militares poloneses de que o projeto era sólido o suficiente para continuar investindo nele. Esse histórico de combate é importante, pois tudo que as tropas ucranianas vivem agora no Donbás e em torno de Kharkiv se baseia nas lições que os poloneses já pagaram com sangue há 15 anos. Vamos começar com o número que dá título a este episódio. No papel, a velocidade máxima do Rosomak na estrada é listada como 100 km por hora, um número que aparece de forma consistente em fontes polonesas e ucranianas. Esse número por si só já deveria colocar o veículo em uma categoria diferente da maioria dos veículos com lagartas neste campo de batalha, já que nada que use lagartas chega perto dessa velocidade em uma estrada pavimentada. Mas também há algo interessante vindo diretamente da tripulação, que opera um desses veículos com a 44ª Brigada Mecanizada Separada. O atirador nos disse que achava que o veículo poderia chegar a algo próximo de 120 km por hora. Mas não pudemos verificar esse número em nenhuma ficha técnica oficial. Então, estamos tratando isso como uma impressão do soldado, e não como um número confirmado. Mas seja 100 ou 120, estamos falando de um veículo de combate sobre rodas que pode superar quase qualquer outra coisa nesta linha de frente. E essa velocidade é exatamente o motivo pelo qual os artilheiros russos têm dificuldade em manter a mira nele antes que ele já tenha desaparecido. Em termos de peso, estamos falando de cerca de 22 toneladas na configuração básica, que pode chegar a 25 ou 26 toneladas dependendo do pacote de blindagem instalado. Isso é movido por um motor a diesel que gera algo em torno de 480 a 490 cavalos de potência, dando torque suficiente para puxar esse peso em subidas íngremes e terrenos acidentados, sem perder a resposta rápida que as equipes ucranianas tanto elogiam. O motorista com quem falamos, que operava um trator New Holland T8 de última geração quando civil, disse que a transição o surpreendeu. Ele nunca tinha servido antes, nem pocado em um VCI, mas afirmou que a transmissão automática era familiar e o maior desafio foi apenas o tamanho do veículo e o ponto cego do lado direito. Pode parecer um detalhe pequeno, mas revela muito sobre o design da plataforma. Ela perdoa erros o bastante para que soldados sem experiência com blindados alcancem competência funcional em semanas, não meses. O alcance é outro ponto forte. Dependendo da fonte, vemos números entre 700 e 800 km com um tanque, permitindo às unidades ucranianas se reposicionarem por longos trechos da linha de frente sem preocupação constante com reabastecimento. Com velocidade extrema, este veículo foi feito para avançar rápido, atacar e se reposicionar antes que fogo de contrabateria ou drones o localizem.
Agora vamos falar sobre como o veículo realmente causa dano. A torre mais comum instalada nos Rosomax ucranianos é a Hitfist 30P, de design italiano. Uma torre para 2 homens, construída em torno de um canhão automático de 30 mm que as equipes ucranianas descrevem como rápido, preciso e intimidador. Um artilheiro relatou que ela dispara 200 tiros por minuto e dentro da torre é surpreendentemente silenciosa. Lá fora, ele afirmou que a história é bem diferente. O canhão pode disparar munição programável de explosão aérea, que é particularmente eficaz contra a infantaria em campo aberto, veículos leves e até helicópteros voando baixo, e é apoiado por uma metralhadora de 7,62 mm para ameaças próximas e de movimento rápido. Outro ponto interessante, ausente na maioria das planilhas, é que a torre alimenta a munição por 2 caminhos separados, não por uma única cinta. Isso permite à tripulação carregar munições autoexplosivas de um lado e perfurantes do outro, alternando entre elas instantaneamente conforme o alvo. Sem esperar a correia girar ou dificuldade para recarregar durante o combate, se um grupo russo surge em campo aberto, atacam com munição autoexplosiva. Se surgir um veículo blindado leve em segundos, eles trocam para munição perfurante. Esse tipo de flexibilidade é exatamente o que transforma uma emboscada em um confronto unilateral. Também vale ressaltar que esta torre Hitfist 30P não é a opção mais recente para a plataforma. A Polônia já desenvolveu sua própria torre não tripulada chamada ZSSW-30, que remove completamente a tripulação da torre e os realoca totalmente dentro do casco blindado. Isso vai aumentar muito a sobrevivência e permitir a manutenção do canhão sem exposição acima do veículo. Essa torre combina o mesmo canhão de 30 mm com mísseis guiados antitanque Spike LR e foi projetada de forma que, se um drone ou fragmento detonar um desses mísseis, a explosão seja direcionada para fora e não para o compartimento da tripulação. A Polônia já assinou contratos para equipar dezenas de Rosomax padrão e quase uma centena das variantes mais novas Rosomak L com essa torre. Embora nenhum desses equipamentos tenha surgido na Ucrânia até agora, pelo menos até onde podemos confirmar, isso indica claramente o rumo dessa família de veículos, e não surpreenderia se a tecnologia de torre não tripulada acabasse chegando ao leste. Em termos de proteção, o Rosomak não pretende ser um tanque, mas isso não significa que ele seja completamente indefeso. A blindagem frontal resiste a projéteis de metralhadora pesada de 14,5 mm, enquanto as laterais suportam disparos de fuzil de 7,62 mm. Certas configurações incluem blindagem externa mais pesada, aumentando a proteção contra granadas propelidas por foguete e dispositivos explosivos improvisados. Esses kits aprimorados foram criados para veículos que a Polônia enviou ao Afeganistão nos anos 2000. O veículo também deve ser capaz de suportar uma explosão de 6 kg de explosivo de alto poder sob o casco, o que é extremamente importante, considerando que grande parte desta guerra está sendo travada com minas e explosivos improvisados enterrados nas estradas. Mas é aqui que surgem algumas desvantagens. O Oryx, projeto de rastreamento de código aberto, registrou diversas perdas confirmadas de Rosomax ucranianos durante a guerra. Segundo a Wikipédia, ao menos 6 foram destruídos e 1 danificado, conforme os dados mais recentes. Embora não seja um veículo milagroso e ninguém que luta nele se considere invulnerável, quase todos os relatos de tripulações e reportagens de código aberto destacam quantos desses veículos sobrevivem a impactos. Isso teria sido fatal para algo menos protegido. Uma tripulação relatou ter sido repetidamente alvo de drones Lancet russos, inclusive estacionada atrás da linha de frente. Os veículos foram danificados, mas ainda assim sobreviveram, e as tripulações não se feriram. As máquinas foram para um depósito de reparos e retornaram ao serviço. A sobrevivência pode ser o principal motivo pelo qual as unidades ucranianas seguem pedindo esses veículos, mais do que qualquer especificação no papel. Mas se há uma fraqueza que vale a pena considerar, é a lama. As equipes relataram desempenho ruim em lama profunda, exceto quando reduzem a pressão dos pneus com o sistema central de inflação dos pneus para melhorar a tração. No entanto, se os pneus forem danificados e o veículo tiver que depender do seu inserto de rodagem de emergência, ele só pode percorrer cerca de 20 km antes que reparos se tornem necessários. Isso significa que os comandantes ainda precisam pensar cuidadosamente sobre as rotas e opções de recuperação, o que pode se tornar uma restrição tática significativa em uma guerra travada principalmente em campos abertos e planícies alagadas por rios.
Depois, há a suposta capacidade anfíbia, que permite ao Rosomak atravessar obstáculos aquáticos a cerca de 10 km por hora, usando hélices montadas na traseira e defletores dobráveis na proa. Parece impressionante no papel, mas as equipes ucranianas parecem realmente aconselhar contra o uso dessa capacidade em condições de combate. E pelo que podemos perceber, as forças ucranianas não usaram essa capacidade anfíbia operacionalmente nesta guerra até agora. Por todos os relatos, o veículo deveria se acomodar na água até uma linha d'água marcada e flutuar bem, mas o risco prático de acabar em um rio sob fogo parece superar o benefício. Há também uma curva de aprendizado fácil de ignorar. Um membro da tripulação contou que aprender a operar corretamente as portas traseiras de tropa, alinhar travas e encaixar na ordem certa exigiu dias de prática até se tornar natural. Após o treinamento em solo, a tripulação começou a aprender os sistemas da torre. Se as portas emperrarem ou quebrarem, há escotilhas de emergência no teto. Os 8 soldados na parte de trás podem sair por essas escotilhas, demonstrando uma redundância inteligente no design. Mas isso ressalta que ainda é uma máquina complexa que leva tempo de verdade para dominar, mesmo para soldados motivados a aprender rápido. Lembra daquele civil de antes que disse que os controles pareciam familiares? O que não parece familiar é o volume do casco e os enormes pontos cegos que esses veículos podem ter. Em alguns casos, isso só pode ser superado com repetidas passagens por pistas de obstáculos e treinos de baliza. É uma pequena janela para mostrar como grande parte dessa guerra está sendo travada por pessoas que, 2 ou 3 anos atrás, dirigiam tratores e caminhões de entrega, e agora foram colocadas no comando de blindados padrão da OTAN, e precisam dominar isso rapidamente. No campo de batalha, informação é poder. Mas existe uma batalha que você não pode ver. Todos os dias, corretores de dados coletam, empacotam e vendem seus dados pessoais sem o seu conhecimento ou consentimento. Incogni, nosso patrocinador de hoje, remove isso de centenas de bancos de dados com poucos cliques. Seu endereço residencial, número de telefone e informações familiares podem estar online agora, e você nem percebe. Isso pode levar a ligações de spam, golpes e roubo de identidade. É perigoso para você e sua família. É por isso que eu uso o Incogni. O Incogni encontra automaticamente onde suas informações pessoais estão expostas e envia solicitações de remoção em seu nome. Eles não podem te prejudicar se não conseguirem te encontrar. E com o plano ilimitado, você pode ir ainda mais longe. Basta colar o link de qualquer site que esteja expondo suas informações pessoais e os especialistas em privacidade do Incogni cuidarão do resto, com remoções personalizadas. Começar leva apenas alguns minutos, e após uma única autorização, o Incogni faz todo o trabalho difícil por você. Retome o controle da sua privacidade hoje mesmo. Use nosso código SPECIAL para ganhar 60% de desconto em qualquer plano anual do Incogni. Escaneie o código QR ou clique no link abaixo e comece a remover suas informações pessoais da internet. Você já sabe que informação é poder. Agora use esse poder para se proteger e retomar sua privacidade com o Incogni. Antes de falarmos sobre o uso dos veículos, inscreva-se no The Military Show para receber novidades e tudo sobre geopolítica. Publicamos vídeos diários que cobrem especificações, táticas, eventos do dia a dia e análises aprofundadas sobre o que exatamente está acontecendo na guerra. Agora, taticamente, as equipes ucranianas do Rosomak parecem ser usadas para ataques à distância e emboscadas rápidas, em vez de ataques frontais. Eles recebem as coordenadas, se posicionam, disparam o canhão de 200 tiros por minuto contra posições de infantaria ou prédios fortificados e recuam antes da resposta da artilharia ou drones russos. Uma equipe relatou chegar a cerca de 400 metros perto de Volvychansk para apoiar a limpeza de uma cabeça de ponte no rio, facilitando a travessia da infantaria ucraniana. Em outro confronto, eles chegaram a cerca de 150 metros de um prédio de 2 andares com soldados russos entrincheirados, destruindo a estrutura para cobrir a retirada ucraniana. Além do combate direto, esses veículos apoiaram engenheiros do exército na construção noturna de travessias de rios, transporte de pessoal e equipamentos, além de evacuar feridos sob fogo inimigo. Isso mostra a versatilidade da plataforma em operação. Porém, resta saber quantos desses veículos estão de fato na Ucrânia para essa função tática. O governo da Polônia anunciou em abril de 2023 que forneceu 200 KTO Rosomaks para a Ucrânia. E esse número de 200 entregues aparece de forma consistente, sugerindo que há pelo menos essa quantidade por lá.
A 21ª Brigada Mecanizada da Ucrânia foi, segundo relatos, a primeira unidade a receber esses veículos no verão de 2023. A 44ª Brigada Mecanizada Separada, entrevistada por um veículo de imprensa, também opera esses veículos atualmente. Isso mostra que há uma verdadeira frota em várias formações ucranianas. Então, qual o próximo passo dessa parceria? Aqui as coisas ficam realmente interessantes, pois Polônia e Ucrânia não mantêm mais apenas uma relação de doador e receptor. Eles estão caminhando para construir armas juntos. Em fevereiro de 2026, o primeiro-ministro polonês Donald Tusk e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky assinaram uma carta de intenções em Kiev, comprometendo os dois países à produção conjunta de armas e munições na Polônia e Ucrânia, inicialmente focando em drones. Tusk disse que isso foi o resultado de meses de trabalho para eliminar barreiras que dificultavam a transferência de tecnologia entre os dois países. Ambos os lados apresentaram isso como respaldado por ações concretas, e não só linguagem simbólica. Já vemos isso em programas específicos. O obuseiro autopropulsado Bodana de 155 mm da própria Ucrânia, uma das verdadeiras histórias de sucesso em artilharia desenvolvidas no país, está prestes a ser produzido na Polônia. Por meio de uma joint venture entre a empresa polonesa Poner Wadowice e a fábrica de máquinas ferramenta pesadas de Kramatorsk da Ucrânia, com o parceiro polonês detendo uma participação majoritária de 51%, o plano é montar esse sistema de artilharia ucraniano em chassis adaptados às exigências da Polônia, permitindo que Varsóvia substitua seus antigos obuseiros Dana, de design tchecoslovaco. Ao mesmo tempo, a Ucrânia conquista seu primeiro cliente estrangeiro para um sistema de armas nacional. Isso é importante porque mostra que a engenharia ucraniana testada em combate começa a entrar no arsenal de um país da OTAN, e não só o contrário. Isso integra uma estrutura polonesa ucraniana maior, Build with Ukraine, lançada em meados de 2025, voltada para parcerias em joint ventures, onde a Ucrânia fornece expertise de linha de frente, especialmente em drones, sistemas de interceptação e guerra eletrônica. Parceiros europeus como a Polônia oferecem capital, espaço fabril e certificações para vender na União Europeia. Nesse modelo, empresas ucranianas ganham espaço em mercados europeus, nos quais, de outra forma, teriam dificuldade para entrar, enquanto a Polônia obtém engenharia comprovada em combate, que levou 3 anos de guerra em larga escala para ser desenvolvida, sem passar pelos mesmos testes de campo. Segundo relatos, o avanço em certos acordos intergovernamentais tem sido mais lento do que o esperado. Os ministros da Defesa da Polônia e da Ucrânia só assinaram sua declaração mais ampla sobre o fortalecimento da relação em setembro de 2025, mas a direção é clara e conta com apoio financeiro real. A Polônia é o principal beneficiário do novo programa de empréstimos seguros para a defesa da União Europeia. Parte importante desse financiamento é destinada a projetos conjuntos com a Ucrânia, além de tecnologia de drones, antidrones, inteligência artificial e munições de precisão de longo alcance. A Ucrânia também conta com a participação contínua da Polônia no programa Pérola, que direciona compras de armas financiadas pelo Ocidente via OTAN para a Ucrânia e é essencial para manter o estoque da defesa aérea ucraniana. O que nos leva ao panorama maior por trás de tudo isso. A Polônia não está apenas armando a Ucrânia porque é uma boa vizinha. Ao mesmo tempo, constrói o que sua liderança admite: tornar-se a maior e mais equipada força militar da Europa. O orçamento de defesa da Polônia para 2026 está fixado em cerca de 4,8% do PIB, a maior proporção entre todos os membros da OTAN por uma ampla margem, o que se traduz em cerca de 55 bilhões de dólares dedicados à defesa em um único ano. Essa já é a maior fatia do PIB dedicada às Forças Armadas por qualquer país da OTAN, superando os Estados Bálticos, Estados Unidos, Alemanha, França e Reino Unido. O primeiro-ministro Tusk afirmou que a Polônia terá o maior exército, o maior crescimento econômico e o maior investimento da região. E como ministro da Defesa, Władysław Kozieniak-Kamysz afirmou abertamente que o objetivo é que a Polônia tenha as Forças Armadas mais bem organizadas e equipadas do continente. Esse investimento não é só para equipamentos parados. A Polônia também está revisando o número de pessoas que servem. O governo enviou centenas de milhares de notificações de comissões médicas a homens em idade de conscrição, além de mulheres e pessoas com mais de 50 anos, registrando-os no sistema militar, mesmo sem convocação imediata.
Isso é reforçado por uma pesquisa que constatou que os poloneses estão cada vez mais a favor da conscrição. Em 2022, pesquisas mostraram que apenas 35,7% das pessoas apoiavam o restabelecimento do serviço militar obrigatório para homens. Enquanto a pesquisa de 2026 relatou que cerca de 52% dos entrevistados eram favoráveis ao serviço militar, com 31% apoiando fortemente, ao mesmo tempo, a Polônia investe em sua independência industrial, indo além da compra de equipamentos estrangeiros. O grupo de armamentos polonês assinou recentemente um acordo para construir uma instalação que revisará os motores de turbina a gás dos tanques Abrams dos Estados Unidos. Isso significa que a Polônia se tornará o único país na Europa capaz de fazer a manutenção desses motores sem precisar enviá-los de volta para os Estados Unidos. A Polônia também colocou seus próprios satélites de reconhecimento em órbita e está avançando com sua primeira usina nuclear, com o objetivo de iniciar a construção em 2028. No financiamento, a Polônia foi o primeiro país a assinar o acordo de empréstimo do novo programa Safe Defense da União Europeia, recebendo cerca de 44 bilhões de euros, aproximadamente 45 bilhões de dólares, de longe a maior alocação entre todos os Estados-membros, à frente da Romênia, França e Itália. Cerca de 2/3 dos equipamentos comprados com esse dinheiro devem vir da União Europeia, do Espaço Econômico Europeu ou de fornecedores ucranianos. E autoridades polonesas foram explícitas ao afirmar que uma parte significativa desse valor será direcionada diretamente para programas conjuntos com a Ucrânia. Além dos investimentos em drones, sistemas antidrones, antinucleação e munições de precisão de longo alcance, chegar até esse ponto não foi totalmente tranquilo. O presidente da Polônia inicialmente vetou parte do mecanismo de financiamento devido a preocupações com a soberania, e Varsóvia teve que reestruturar a forma como o dinheiro seria movimentado como resultado. Isso mostra que, mesmo em um país que investe fortemente em defesa, ainda há muita disputa sobre como financiar esses gastos. Some esse aumento de gastos domésticos ao programa Safe Loan, as compras de caças F-35, tanques Abrams e equipamentos da Coreia do Sul. A Polônia tem buscado sistemas com prazos de entrega mais rápidos que os dos fornecedores ocidentais. E uma indústria nacional de armamentos em rápido crescimento, agora coproduzindo armas com a Ucrânia. E o que estamos vendo se formar não é apenas apoio a Kiev, é o surgimento de uma potência militar realmente séria no flanco leste da OTAN, cujo próprio rearmamento e apoio à Ucrânia se tornaram dois lados do mesmo projeto. Neste momento, por mais que isso seja sobre a Ucrânia, vale muito a pena destacar toda a trajetória da Polônia agora, porque a própria Polônia é um dos alvos prováveis caso Putin decida mirar na OTAN e no Ocidente. Para saber como essa guerra pode acabar, veja este vídeo. E não se esqueça de se inscrever no The Military Show para notícias diárias.